Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez, começando um novo dia, já aí quase terminando esse mês de agosto, e aproveito para lhe fazer um convite. No próximo domingo estaremos realizando a partir das 7 horas da noite mais um culto cívico alusivo à Semana da Pátria, ocasião em que estaremos também homenageando as Forças Armadas pela passagem do Dia do Soldado no último dia 25. Portanto, você é nosso convidado para o próximo domingo à noite. Mas agora o convite é para que os próximos instantes sejam dedicados à reflexão em torno das Escrituras, e temos tido o livro dos Salmos como nosso companheiro de caminhada em nossos encontros matinais. Antes de ir à Palavra de Deus, quero me dirigir a você que hoje completa mais um ano de vida para falar do nosso grande desejo de que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, que a sabedoria de Deus guie os seus passos, que a paz de Deus marque os seus relacionamentos, que você seja muito feliz. Receba, portanto, nosso abraço. No Salmo de número 71, eu gostaria de ler com você os versículos 14 e 15, que dizem o seguinte: Quanto a mim, esperarei sempre, e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça, e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Que coisa linda a postura assumida pelo salmista nesses dois versículos. Todo esse Salmo 71 é muito bonito, mas especificamente nesses dois versículos ele começa falando de sua atitude. Ele toma uma decisão. O quanto a mim traz a ideia de que ele está a declarar: não importa o que vocês pensam em fazer, a minha decisão está tomada. A gente se lembra de um texto ao qual fiz referência recentemente aqui em nosso programa, quando Josué diz ao povo que o povo pode escolher a quem vai servir. Porém, diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas aqui o interessante é notar que o salmista se coloca disposto a primeiro buscar ao Senhor e depois louvar ao Senhor. Duas atitudes, primeiro de alguém que reconhece que precisa de Deus e depois de quem reconhece as bênçãos que Deus lhe proporciona. Aqui temos que admitir que às vezes falhamos num desses dois momentos. Ou falhamos porque deixamos de recorrer a Deus, e há tantas vezes nas quais nós confiamos em nossa própria capacidade, em nossos próprios recursos, e cometemos o grave erro de não depender de Deus. Ou erramos no outro extremo, quando as bênçãos do Senhor nos alcançam, mas nós não nos apercebemos de que essas bênçãos são fruto da generosidade de Deus, e somos tentados a achar que nós conquistamos alguma coisa por nosso mérito ou por nossa capacidade. O salmista entende, primeiro, que é preciso buscar a Deus, e depois que é preciso ser grato a Deus, porque é Deus a razão das vitórias experimentadas por ele. Deus é a fonte dos recursos que ele tem recebido para viver e para superar as dificuldades. Então, o salmista assume esta clara posição diante de Deus. Mas não apenas isso. Ele se propõe a anunciar aquilo que Deus fizera, a compartilhar com os outros. E aqui uma outra atitude nobre. Talvez aqui mais uma vez nós encontremos uma falha de nossa parte. Talvez nós até busquemos ao Senhor quando dele precisamos, talvez até nós reconheçamos que as coisas boas em nossa vida são dádiva dele, mas nem sempre estamos dispostos a levar aos outros e a compartilhar com os outros aquilo que Deus tem feito por nós. É curioso perceber o modo inteligente como o salmista coloca, que ele está pronto a falar dessas coisas e a compartilhar o que Deus tem feito, mesmo sem conseguir medi-las, mesmo sem conseguir mensurá-las. Ele tem plena consciência de que ele jamais será capaz de falar sobre tudo que Deus tem feito. Aliás, ele tem consciência de que ele jamais será capaz de medir tudo que Deus tem feito. O que Deus tem feito por nós é simplesmente imensurável. Nós não temos capacidade de numerar as bênçãos de Deus. Aliás, tem um hino muito interessante que nos propõe esse desafio. Olha, se você está preocupado com as situações difíceis da vida, um bom exercício é tentar relacionar e numerar tudo que Deus já fez por você. E o autor do hino provoca: você vai descobrir com muita surpresa
o quanto Deus tem feito. Numerar as bênçãos de Deus é algo simplesmente impossível, porque a bondade de Deus é imensa, porque a bondade de Deus é extraordinária. O salmista entende, então, que mesmo sem conseguir medir as bênçãos de Deus, mesmo sem conseguir contar, mesmo sem conseguir se lembrar de todas, e ele sabe que terá essa limitação, ainda assim, ele se dispõe a compartilhar aquilo que Deus tem feito em sua vida. Ele se dispõe a levar aos outros algo do que Deus tem feito. Perceba então, e aqui eu quero que você pense um pouco em sua vida, que nesses dois preciosos versículos, o salmista nos lembra algumas atitudes indispensáveis ao nosso relacionamento com Deus. Primeiro, ele diz que nós devemos entender que precisamos de Deus e buscá-lo, buscar a sua ajuda. Depois, nós precisamos reconhecer que o que temos em nossa vida é dádiva dele. Nós temos que reconhecer que as bênçãos dele para conosco são muitas e são generosas. Em terceiro lugar, nós precisamos apresentar a disposição para compartilhar com outros o que Deus tem feito por nós. É tornar o nosso Deus mais conhecido da parte das outras pessoas. É compartilhar o que Deus tem feito por nós, ainda que não sejamos capazes, e jamais o seremos, de enumerar tudo o que Deus tem feito. O que eu quero lhe propor na manhã deste dia é que você assuma esta atitude diante de Deus. Primeiro, lembre-se de que você precisa dele, que os seus recursos são limitados e que é possível depender de Deus. Segundo, lembre-se de que as bênçãos de Deus são dignas de nosso reconhecimento e de nossa gratidão. E vale a pena expressar nossa gratidão a Ele. Em terceiro lugar, que você tenha a disposição e o desejo de conversar com outras pessoas sobre aquilo que Deus tem feito. Certamente, isto fará diferença na vida de pessoas que estejam falhando porque não reconhecem a dependência de Deus, ou porque não conhecem o amor de Deus por elas, e você poderá ser um precioso instrumento nas mãos de Deus para torná-lo conhecido a outras pessoas. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto tens feito por nós. Muito obrigado porque, apesar de nossas limitações, tu ages para conosco por tua bondade, por tua graça, por teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer isto e a dedicar tempos e oportunidades que temos para compartilhar com outros o que tens feito por nós. É a oração que fazemos nesse instante, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. Sabia que a cada dia mais e mais pessoas estão participando do Dia Nacional de Ação de Graças? É uma data muito legal. É comemorada sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro. Então por que você não acessa o site açãodegraças.com.br para conhecer? Aproveite, curta e compartilhe com todos os seus amigos. Participe! Afinal, agradecer faz bem e deixa a gente feliz. Acesse o site açãodegraças.com.br.